Alô, alô, aqui quem fala é o professor Samuel do canal História Sem Prisma e o assunto que iremos abordar hoje será referente ao islamismo. Peço que se considere se inscrever no canal, já que o projeto é muito novo e toda ajuda será muito bem-vinda. Vamos lá? O islamismo é, de certa forma, muito mais do que uma religião. É um fenômeno bastante complexo que envolve, simultaneamente, fatores religiosos, sociais, políticos e culturais. O islamismo é atualmente a segunda maior religião do mundo. Seu surgimento remonta do século VII e deu-se por meio das pregações realizadas por Muhammad, seu profeta. A religião muçulmana é o Islã, ou seja, os muçulmanos são os seguidores dessa religião. Embora seja um equívoco recorrente, muçulmanos e árabes não são sinônimos. Ser árabe significa pertencer ao grupo étnico que habita principalmente no Oriente Médio e na África, enquanto ser muçulmano significa apenas ter fé no islamismo. É fato que a maioria dos árabes é muçulmana, mas não é uma regra. O islamismo é uma religião surgida na Península Arábica no começo do século VII, por meio de Muhammad, conhecido em português como Maomé. Essa crença religiosa atualmente é a segunda maior do mundo, possuindo cerca de 1,8 bilhões de fiéis, a maioria deles localizados no continente asiático e africano. O fiel adepto ao islamismo é conhecido como muçulmano ou muçulmana, e esses termos também têm origem no idioma árabe. Essas palavras são oriundas de muslim, que significa submisso. Portanto, dentro da fé islâmica, muçulmano é aquele que é submisso a Deus, chamado de Alá. O islamismo, assim como o judaísmo e o cristianismo, é uma religião monoteísta, ou seja, os muçulmanos acreditam na existência de apenas um Deus, que, como mencionamos, é chamado por eles de Alá. Essas três crenças são as três grandes religiões monoteístas do mundo. No entanto, de forma mais simplificada, o islamismo é uma religião muçulmana. Vale a pena ressaltar que indivíduos muçulmanos não são necessariamente árabes e que a religião islâmica tem crescido em todo o mundo, até mesmo em grupos que não têm qualquer ligação com essa etnia ou cultura. O islamismo surgiu no começo do século VIII por meio da obra de Muhammad, o grande profeta dessa religião. Muhammad nasceu em 570 d.C. em Meca e perdeu seus pais ainda na infância, tendo sido criado pelo seu tio. Tornou-se comerciante e realizou inúmeras viagens ao longo de sua vida e aos 25 anos casou-se com uma viúva rica. O pouco que sabemos sobre Muhammad conta que ele era um homem que se isolava com certa frequência para orar e meditar. Em 610 d.C., durante um desses retiros, Muhammad foi para uma caverna localizada no Monte Hira, quando o anjo Gabriel revelou-se chamando-o de Rasul-Alá, enviado de Deus. Durante esse acontecimento, o anjo pediu para que o profeta recitasse um texto. Então, Muhammad citou: "Em nome de Deus, o Clemente, o Misericordioso, lê em nome do teu Senhor que criou o homem de algo que se agarra. Lê que o teu Senhor é generosíssimo, que ensinou através do Calamo, ensinou ao homem o que este não sabia." Esse acontecimento ficou conhecido como a Noite do Destino. As profecias de Maomé foram organizadas no Alcorão, o livro sagrado do islamismo. O profeta, que era analfabeto, começa a receber as revelações aos 40 anos de idade, após uma vida quase toda como mercador. Conta-se que esse processo durou 23 anos. Esse é apenas o primeiro de diversos pontos que fazem os muçulmanos atribuírem valor divino aos dogmas que sustentam a religião e que estão no Alcorão. Os muçulmanos defendem que Maomé foi o mensageiro final do Islã, ou seja, não o único, mas o último de uma sucessão de mensageiros que foram enviados por Deus. A fé islâmica não desconsidera outros nomes, inclusive o nome de Jesus Cristo, a quem consideram simplesmente como um profeta. No que se refere a Maomé, ele foi quem trouxe a profecia final, isto é, através dele, Deus completou sua mensagem à humanidade. Dessa forma, muçulmanos não contestam a existência de outras mensagens profetizadas à humanidade, como as dos livros de Abraão, da Torá de Moisés,
dos Salmos de Davi e do Evangelho de Jesus Cristo. No entanto, muitos estudiosos e historiadores, entre muçulmanos, judeus e cristãos, não asseguram a originalidade dessas escrituras. Eles concordam que todas provêm da mesma fonte, Deus, mas, dadas tantas alterações e traduções, perdeu-se o conteúdo original. Por isso, os muçulmanos defendem que o Alcorão, revelado e mantido em sua forma original em árabe, traz a mensagem final, preponderadamente e imutável, corrigindo qualquer lacuna, equívoco e erros humanos penetrados da difusão de outras escrituras. A partir disso, Muhammad começou a pregar a mensagem de Alá por Meca, e os primeiros convertidos foram sua mulher, seu primo, chamado Ali, e Abu. No entanto, as pregações de Muhammad sobre uma religião monoteísta nas ruas de Meca começaram a incomodar as autoridades da cidade, porque atacavam os altos lucros que a cidade obtinha pela peregrinação de fiéis. Essa peregrinação está relacionada com a antiga religião praticada na Península Arábica, na época o paganismo politeísta. Como isso, Muhammad e seus seguidores começaram a ser perseguidos pelas autoridades locais, e isso fez com que alguns fiéis do Islã fugissem para a região da Etiópia. O próprio Muhammad obteve refúgio em Medina, região que mostrou certa receptividade à mensagem de Alá. Em 622 d.C., Muhammad então se mudou para Medina e esse acontecimento ficou conhecido como Hejira, evento que inaugurou o calendário islâmico. Os estudiosos especialistas dizem que na época existiam cerca de 200 adeptos ao islamismo na cidade de Meca. Com a morte do grande profeta, o islamismo passou por uma série de rachaduras que fizeram com que algumas vertentes surgissem. Entre elas, podemos citar a dos xiitas e dos sunitas, que serão explicadas mais à frente. Elas são de extrema importância para a compreensão de uma série de eventos que vem acontecendo na atualidade. Agora eu gostaria de listar algumas doutrinas que estão listadas no Alcorão referente ao islamismo. A primeira delas é a oração. Assim como os católicos e seguidores de muitas outras religiões, os muçulmanos veem na oração uma forma de se conectar com Deus e de mostrar a Ele toda a sua dedicação. A oração, nesse caso, deve ser feita cerca de 5 vezes ao dia e tem regras muito específicas para sua realização. A segunda é a proclamação da fé. A proclamação da fé muçulmana é o testemunho dado pelo fiel, em que por meio das palavras ele se autodenomina um proclamador dos ensinamentos do Islã. De modo simplificado, a proclamação consiste na confirmação de que Maomé é o mensageiro do único e absoluto Deus, Alá. Temos também o jejum, que é outra forma que os muçulmanos encontraram para demonstrar toda a sua devoção a Alá. Durante o mês do Ramadã, os fiéis se abstêm completamente de alimentos e outras atividades no período do nascer ao pôr do sol. A caridade islâmica é tida como uma obrigação prevista no Alcorão, como um dos pilares da religião. Ela funciona como uma espécie de dízimo de valor mínimo determinado, mas que é destinada para a prestação de auxílio às pessoas menos abastadas. Por fim, temos a peregrinação. Um dos pilares mais emblemáticos dessa religião está na peregrinação a Meca, que deve ser feita pelo menos uma vez na vida de todos os muçulmanos. A visita à cidade sagrada é obrigatória àqueles que têm a saúde e condições financeiras para arcar com a viagem. Os muçulmanos acreditam no conceito de danação eterna e professam que aqueles que não se converterem à mensagem de Alá serão condenados ao fogo eterno. O julgamento de todos será conduzido pelo próprio Deus durante o juízo final. Lá, as ações em vida definirão o destino de cada um. Esses fiéis acreditam que livros como a Torá, os Salmos e a Suna, este último acatada somente pelos muçulmanos sunitas,
que em breve explicarei a diferença entre xiitas e sunitas, são sagrados e acreditam na existência de anjos. A revelação para Muhammad foi realizada pelo próprio anjo Gabriel. Entre os livros sagrados, o Alcorão é o mais importante deles, tendo sido escrito entre 610 d.C. e 632 d.C. Os muçulmanos acreditam que 3 cidades são sagradas: Medina, Meca e Jerusalém. Meca possui a Kaaba, uma construção sagrada, a mais importante do islamismo. Medina é o lugar onde há uma mesquita que guarda o túmulo de Muhammad. E Jerusalém é o local onde o profeta foi transportado por um ser mítico, que depois levou ao 7º céu para encontrar o próprio Alá. Agora vejamos, sunitas e xiitas. Muito se fala a respeito dos sunitas e xiitas, duas correntes majoritárias que, após a morte do profeta Maomé, travam conflitos durante anos por conta de divergências quanto ao califado, sucessão de Maomé, o que envolvia até assassinatos de líderes. A sucessão de Maomé é a grande diferença entre os grupos. Sunitas elegeram Abu, amigo e conselheiro do profeta, como seu sucessor. Já os xiitas nunca concordaram, pois defendiam o respeito à linhagem familiar, em que Ali, primo e genro de Maomé, seria o seu sucessor imediato. Sunitas representam a maioria entre os muçulmanos e são mais flexíveis em comparação aos xiitas. As atualizações na interpretação de dogmas da Sunna, daí deriva o nome sunita. Livro suplementar ao Alcorão, que traz relatos sobre ações de Maomé e da lei islâmica, em consonância com as transformações da humanidade e com a evolução das civilizações. Por outro lado, xiitas representam um grupo tradicionalista, minoritário, que defende a manutenção da interpretação tradicional do Alcorão e da lei islâmica. Não é incomum nos depararmos com notícias mundiais sobre violência e atentados envolvendo conflitos entre esses dois grupos. Geralmente em países islâmicos há considerável restrição à liberdade em diversos aspectos, a se destacar o que se refere aos direitos das mulheres. Podemos apontar, por exemplo, a obrigatoriedade do uso de indumentárias que cubram a cabeça e o restrito direito ao trabalho formal. Isso acontece em países como Arábia Saudita, Afeganistão, Irã, Síria e Sudão, podendo resultar em diversas punições àquelas que desobedecerem. Em 2018, a Arábia Saudita, o último país que proibia mulheres ao volante, começou a emitir habilitação para mulheres. A exemplo de grupos terroristas como o Estado Islâmico e a Al-Qaeda, existem extremistas defensores da guerra violenta como necessária para a manutenção da lei islâmica. Entretanto, em sua grande maioria dos muçulmanos, eles são ponderados e contra a essa manutenção da violência e guerra contínua. O demais é isso, galera. Gostaria de agradecer a todos que me acompanharam até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e deixar sua opinião aqui nos comentários, ok? Falou, até a próxima. Tchau, tchau.